Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo gorro, né, ou touca. Ele é feito em crochê no ponto alto relevo, é um gorro sanfonado. Eu vou ensinar vocês a fazerem do zero ao adulto, zero recém-nascido até adulto. Vou ensinar vocês como aumentar o ponto e como fazer ele totalmente, usando uma tabela de medidas. Se você gostou, fique aqui comigo, deixe o seu curtir, se inscreva no meu canal e peça o seu vídeo, pois este vídeo é uma regravação de um vídeo que eu tenho anterior de muitos e muitos anos. E o pessoal pediu para eu regravar porque não tinha muito foco. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Deixe o seu comentário aqui, é muito importante para mim. Vamos lá? Hoje eu vou fazer um vídeo, é uma regravação de um gorro canelado que eu já fiz há muito tempo atrás, mas como é um vídeo antigo, ele está sem foco, então dificultou muitas pessoas de aprender a fazer. Então eu vou fazer essa regravação hoje para todas as pessoas que estão me pedindo, ok? Eu vou usar o fio molê branco, ele tem 500 tecs, ele tem 200 metros. Ele pede agulha de crochê de 2 a 2,5. Eu vou usar uma agulha aqui de crochê número 3, porque o meu ponto ele é muito justo. Então, eu vou usar a agulha número 3. Vamos fazer então o nosso anel mágico. Eu cruzo assim no dedo, laço o fio e levanto. Seguro o fio pequeno aqui. E agora nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. A primeira carreira, nós vamos fazer 18 pontos. Então, 1 com a corrente, 2, tudo em ponto alto, tá? 3, 4 e seguimos até 18 pontos altos. 18 pontos feitos, venho, puxo o cordão pequeno e fecho o meu anel mágico, ok? Agora, você conta aqui 1, 2, na terceira corrente, você insere a agulha, laça o fio e fecha a sua peça. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio e nesse primeiro espaço que está aqui, depois da corrente que a gente subiu, eu faço um ponto alto. Vou no próximo espaço, pulo um ponto alto de base, entre um ponto alto e outro, faço 2 pontos altos. Eu já vou aqui conduzindo o fio curto para ir arrematando e não ficar com o fio soltando aqui para o lado de trás. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, fazendo assim o aumento dessa nossa carreira. Vamos fazer toda a volta dela. Toda a volta feita, ficamos nessa carreira com 36 pontos, ou seja, o dobro do início. Venho, conto 1, 2 na terceira, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Vamos levantar mais 3 correntes e fazer novamente 2 pontos em cada espaço de base, entre um ponto alto e o outro, por toda a carreira, gerando novamente o aumento. Não se preocupe que o seu trabalho ele começa a ficar godê, assim, olha. Mas é assim mesmo, porque conforme a gente for fazendo depois, a execução da nossa parte dos pontos, ele vai endireitando, tá? É uma maneira mais fácil que tem de gerar aumento nesse gorro aqui. Chegamos aqui no último ponto, agora nós temos 72 pontos. Então, você vai ver o seguinte, que ele fica godê mesmo, tá? Não se preocupe, que é assim mesmo. Então, eu vou contar 1, 2 na terceira corrente, eu insiro a agulha, laço o fio e vou levantar 1, 2, 3 correntes.
Agora vem o ponto relevo, que é ponto baixo relevo e alto relevo, tá? Então, laço o fio no próximo ponto alto que está aqui, das 3 correntes, esse ponto que nós subimos. Então, eu pego no próximo ponto alto, insiro a agulha entre um ponto e outro, vou com a agulha lá para trás, passo a agulha por trás do ponto, levanto o ponto assim, olha. Laço o fio e termino de fazer o ponto alto. Agora, nós vamos fazer o baixo relevo. Laço o fio, venho com a agulha de trás para frente, passo a agulha por cima do ponto, venho com ela para trás, laço o fio e termino de fazer o ponto alto. Então, veja que ficou baixo e alto relevo. Baixo, agora laço o fio, o próximo é alto. Insiro a agulha pela frente, passo por trás e levanto. Quando eu insiro a agulha, passo por trás do ponto e levanto, ele se torna o ponto alto relevo. Termino de fazer. Laço o fio, agora de trás para frente. Passo por cima e pego. E vamos fazer isso por toda a volta da nossa carreira. Sem fazer aumento, só pegando ponto a ponto. Um ponto por trás e outro pela frente, fazendo ele ficar em alto e baixo relevo. Demos toda a volta, eu conto 1, 2 na terceira corrente, insiro a agulha, laço o fio e fecho. Então, perceba que ficou um alto e um baixo relevo. E aqui, pelo lado avesso, a mesma coisa, um alto e um baixo relevo. Ele já vai formando a peça. Vamos fazer mais uma carreira. Veja também que, olha, aquele godê, ele já vai começar a desmanchar o godê, já vai ficando reto. Vamos fazer mais uma carreira, subindo 1, 2, 3 correntes. No próximo, levanto o ponto. E no próximo, eu abaixo o ponto. Vamos seguir a mesma rotina, repetindo tudo que nós fizemos na carreira anterior, sem aumentar nem diminuir. Agora, vocês vão perceber que as carreiras de baixo são a guia para a carreira de cima, porque é só seguir. Quando o ponto estiver no alto relevo, nós continuaremos com ele no alto relevo. E quando ele estiver no baixo relevo, continuaremos no baixo relevo. E vamos dar toda a volta. Terminando essa volta, vai ser a marcação para o primeiro tamanho, que é de 0 a 3 meses. E eu vou mostrar para vocês como que é a medida de 0 a 3 meses, ok? Terminamos o último ponto e subimos 3 correntes. Agora, eu vou mostrar para vocês a primeira medida. Essa primeira medida seria para um bebê de 0 a 3 meses. Então, como que vocês vão saber? Vocês vão seguir a tabela que eu vou deixar aqui. O link para vocês poderem dar um print ou vocês irem lá no blog e poderem imprimir ou seguir a tabela, né? Então, veja bem que aqui ela deu 40 centímetros de diâmetro. Quando vocês forem fazer um gorro de 0 a 3 meses, vocês vão iniciar aqui com 9 pontos, depois 18 pontos e 36 pontos, sempre dobrando o número de pontos. Se for um bebê de 3 a 6 meses, vocês vão iniciar com 11 pontos, 22 pontos e 44 pontos. E vão seguir os centímetros de diâmetro. Depois é só seguir reto, sem fazer aumento nem diminuição. De 6 a 9 meses, vocês vão começar com 12,
depois 24 e depois 48. E assim segue até vocês chegarem ao ponto que nós fizemos aqui inicial de 18 pontos. E depois dobrando o número de pontos, dobrando o número de pontos e seguindo reto. Então, conforme a idade que vocês vão fazendo, vocês começam aqui com 9 pontos, com uma idade maior com 11 pontos, depois com 12 pontos, depois com 13, 14, 15, até chegar no 18. Então, vai sempre aumentando um ou dois números de ponto aqui no início e dobrando os pontos conforme a idade, conforme a tabela da circunferência e o comprimento da peça, que eu vou deixar tudo certinho para vocês. Não vai ter dúvidas, é só seguir o modo de fazer. Então, veja bem que, olha, eu subi as 3 correntes, eu venho no primeiro ponto que está em relevo, continuo, vou no próximo, que é baixo relevo, continuo, e assim nós vamos fazer toda essa peça. Daqui para frente, para fazer o gorro de adulto, não tem mais aumento nem diminuição, é só ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui até chegar o tamanho desejado da minha peça. Volto com a peça mostrando para vocês e as medidas também, ok? Vamos fazer. Agora, vou ensinar vocês como aumentar essa peça. Se por acaso vocês estiverem fazendo e vocês estão medindo aqui na circunferência e acham que vai ficar justo demais para a pessoa. Então, como que vocês vão fazer para aumentar sem ter que desmanchar e voltar aqui nesse miolo? Você vai fazer o seguinte: nesse ponto de relevo que nós estamos aqui, você insere a agulha, laça o fio e faz um ponto. Vai laçar o fio e no mesmo ponto relevo, você vai inserir a agulha, vai laçar o fio e vai fazer outro ponto. Ou seja, você fez 2 pontos em cima de um. Não se preocupe, porque na próxima carreira nós vamos fazer com que ele fique 1 por 1 novamente. Então, é sempre assim, você faz um ponto, outro ponto de base e outro ponto sobre ponto, e você pula. Por exemplo, 1, 2, 3. Nesse quarto ponto que nós fizemos aqui, você laça o fio e faz um aumento. Agora, você que vai decidir quantos aumentos você quer fazer, pois pode ser que esteja muito justo e pode ser que seja pouquinha diferença. Então, ao invés de só pular 3 pontos, você pula 4, 5, 6 para fazer o aumento, certo? Vou mostrar também a próxima carreira como que fica na sequência desses aumentos. E também vou mostrar, se o gorro tiver muito largo, como que você faz para diminuir sem ter que desmanchar e voltar aqui no início da sua carreira, tá? São modos que você faz o seu trabalho e você vai modelando ele, vai fazendo sob medida de acordo com o que você precisa. Chegamos aqui nessa parte onde houve o aumento, né? Veja que tem 2 pontos relevo aqui. Então, eu fiz um baixo relevo. Eu venho no primeiro ponto dos 2 que eu fiz o aumento. Insiro a agulha, laço o fio, fiz alto relevo. Agora, eu insiro a agulha entre os 2 pontos bem no meio e faço um ponto alto, que na próxima carreira ele vai ficar em baixo relevo. Venho nesse alto relevo e subo ele, e depois continuo fazendo o meu trabalho normalmente, ponto sobre ponto. Então, como que ele vai ficar? Ele vai ficar esse Vzinho aqui, só que no decorrer das carreiras, ele quase que some, então não aparece muito esse aumento que nós fizemos aqui. Vamos fazer isso por toda a carreira e depois na outra carreira eu vou mostrar para vocês como é que diminui o ponto. Se vocês estiverem com um ponto muito, ou a peça muito grande, muito larga, e vocês querem diminuir ele para que fique menor. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui o ponto onde foi o aumento, né? Então, você pega o fio por baixo,
o ponto por baixo, passa por cima do meio, que foi o ponto alto que nós fizemos, e sobe o ponto da lateral. E ele continua depois reto. Faça, se você for fazer aumento, faça aumento aos poucos, para que seu trabalho não vire um círculo, uma saia, tá? Senão ele pode fazer assim, fica muito evasê, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem diminuir o ponto se a peça ficou muito larga, ou se vocês quiserem diminuir assim o acabamento quando chegar no final, né, na testa, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então veja bem, olha onde eu fiz um aumento aqui, tá? Olha como que ele vai ficando. Faz de conta que vocês querem diminuir quando chegar na barra da testa, ou quer diminuir, né? Porque tá muito largo. Então, vocês vêm, pega esse ponto que está em relevo e esse outro ponto que está em relevo, pula esse ponto que está no baixo relevo. Pega esses dois pontos que estão em relevo, primeiro você laça o fio, insere a agulha, pega os dois pontos que estão em relevo, laça o fio e faz um ponto. Continua fazendo seus pontos, você gerou uma diminuição. Eu não vou fazer diminuição aqui na minha peça, mas só estou mostrando para vocês como é que você gera uma diminuição se vocês precisarem. Então, olha, laça o fio, pega o ponto que está no relevo, outro ponto que está no relevo. Laça o fio e tira tudo de uma vez só. Ele ficou um ponto só. Ok? Então, é assim que gera a diminuição também na sua peça. Vamos continuar. E a última carreira, insira a agulha na última corrente, aqui das 3 que nós subimos, laço o fio, passo por dentro de tudo. Faço uma corrente e levanto o ponto. Agora, nós vamos esconder esse ponto e fica a opção de vocês colocarem pompom ou não. Então, aqui está o ponto, aqui está a peça, tá? Ela estica super, ó, bem elástica mesmo. Esta peça aqui, ela ficou com 22 centímetros de comprimento e de diâmetro, ou seja, a volta da cabeça, ela ficou com 59 centímetros. É uma peça para adulto, mas seguindo a tabela, você vai poder fazer o tamanho que você desejar. Deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative o sininho e se você gostou realmente, compartilhe. Sem pompom. E com pompom. Olha que gracinha. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!